E hoje eu trouxe a receita desse pão, baguete. Ele fica com aquela casquinha crocante por fora, macio por dentro. E você pode estar fazendo aí lanche com esse pão, fica muito bom. E eu vou colocar nessa bacia toda a farinha que eu vou usar na receita, 500 gramas. E vou estar colocando também uma colher de fermento biológico seco, uma colher de sopa, pessoal. Uma colher de sopa também de açúcar e uma colherinha de chá de sal. Eu vou colocar uma colher de sopa de azeite, mas é opcional. Eu vou usar esse azeite aí para dar um sabor a mais para nossa baguete. Mas a receita original não vai nenhum tipo de gordura. Então, se vocês não quiserem, não coloquem o azeite. Vamos mexer aí com a colher para misturar bem todos os ingredientes. Agora eu já vou acrescentar a minha água. Eu tenho 300 ml de água, mas eu não vou colocar toda essa água. Eu coloco aí 250 ml de água. Vou misturar e vou ver se a massa ainda precisa de mais água. A gente mexe bem aí com a colher. E eu já percebi que eu vou usar os outros 50 ml. Tá bem seco ainda, eu coloquei o restante da água. Agora sim, misturamos aí bem, até a gente conseguir misturar com a colher. Vou misturando tudo muito bem. Eu já coloquei todos os meus 300 ml de água. E agora eu vou misturar com as mãos para a gente poder estar sentindo se vai precisar mais de água. Eu vou mexendo, misturando, até agregar toda a farinha, para só então a gente passar para a bancada. Essa baguete, pessoal, fica muito gostosa. É um pão que não vai leite, não vai ovos, é super econômico, mas fica realmente parecendo pão de padaria, apesar de ser uma baguete caseira. Agora eu transfiro a massa para a bancada e vou começar a sovar essa massa. Se sentir que ela tá grudando muito, coloque um pouquinho de farinha. Então, lembrando, eu usei os 500 gramas de farinha e vou usar só mais esse pouquinho de farinha que eu coloquei aí na bancada, porque a minha massa tá grudando um pouco. Agora eu vou sovar essa massa por aproximadamente 3 a 5 minutos. Não precisa sovar muito. Se você preferir, pode estar fazendo esse pão na batedeira. Basta que você coloque o gancho de bater massa. Faça da mesma forma que eu fiz. Coloque todos os ingredientes e deixa bater tempo suficiente para agregar todos os ingredientes, sua massa ficar uma massa uniforme. Como a minha tá ficando, pessoal, observem. Já ficou boa aí a nossa massa. Eu vou bolear, vou amassar um pouquinho e vou colocar de volta nessa bacia. Eu vou estar cobrindo com um plástico, porque hoje o tempo tá chuvoso. E esse pão vai pouco fermento, gente, para fazer uma fermentação mais rápida. E também um pano. Vou deixar desenvolver aí aproximadamente 20 minutos e já volto. E já desenvolveu bem aí a massa. Olha que massa elástica que fica, gente. Fica muito bonita a massa. Tá grudando muito pouco, mas eu não vou agregar farinha. Eu não gosto de massa muito seca. Vou estar dividindo aí em duas partes e nós vamos ter duas baguetes grandes. Se vocês quiserem, pode dividir em mais partes e fazer baguetes pequenas. Agora me fale, não é o pão mais fácil que você já viu? É um pão muito básico e muito fácil de fazer, pessoal. Agora, é só fazer com as mãos, não precisa de rolo para estar deixando essa massa mais macia, não, gente. Abre assim mesmo com a mão, no formato que você vai querer a sua baguete. Eu vou querer ela bem comprida, então eu estico aí e vou apertando com as mãos até chegar ao tamanho que eu quero. E chegou aí no tamanho que eu vou querer minha baguete. Olha que fácil de fechar, gente. Só giro ela duas vezes e agora eu vou fechar
essa costura aí, como se fosse uma costura aí, pessoal, com o dedo. Vai pinçando assim com o dedo para fechar bem, de uma ponta a outra. E quando chega lá no final, na pontinha, a gente faz a mesma coisa, só fecha pinçando com os dedos. Faça do mesmo jeito do outro lado. Bem fácil. E já temos aí uma baguete. Eu salpiquei apenas farinha no fundo dessa forma. Vamos cobrir novamente e deixar as nossas baguetes dobrar de volume. E depois de 40 minutos, já estão bem crescidas as baguetes. Com uma faca bem afiada, eu vou fazer esses cortes aí na transversal. E agora eu molho as pontas dos dedos nessa água fria para estar passando em cima dessa baguete. E vou colocar um pouco de gergelim branco. Na outra eu não vou passar nada. Esses pães precisam de temperatura de 230 graus. Eu já pré-aqueci o meu forno e vou estar levando as nossas baguetes. Colocamos uma forma aí embaixo da baguete. Eu vou colocar aí água já quente, mais ou menos 300 ml, para criar aí um vapor. E esse vapor vai deixar a nossa casquinha crocante. Deixamos essa bandeja com água por 20 minutos no forno, tiramos e deixamos mais 15 minutos a baguete. E esse é o resultado. E ouçam a crocância. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Vou fazer um café e vou degustar aqui as minhas baguetes.